Sabe aquela tensão fascinante que sempre surge quando a gente fala sobre a história do dilúvio ou aquelas narrativas lá do comecinho de Gênesis? Pois é. Por séculos, mentes brilhantes debateram a natureza exata desses textos iniciais. Serão relatos literais? Serão metáforas puras? O que os autores originais realmente queriam comunicar para a gente? Bom, nesta nossa análise de hoje, nós vamos investigar as pistas deixadas no próprio texto. Vamos descobrir como uma simples mudança na nossa forma de olhar pode literalmente transformar o entendimento desses capítulos. É uma jornada incrível que vai nos levar de antigas palavras hebraicas até a forma como a gente compreende a própria realidade profunda. E aqui está o roteiro da nossa análise. Primeiro, vamos falar sobre a historicidade de Gênesis. Depois, a conexão Toledote, repensar o mito e a realidade, entender o espectro metafísico empírico e, para fechar, colocar a teologia acima do empirismo. Vamos lá? Então, parte 1. A historicidade de Gênesis. O grande ponto de partida para qualquer análise sobre a criação ou o dilúvio é entender o cenário literário completo. A gente percebe logo de cara uma diferença de estilo gigante entre os primeiros 11 capítulos e o resto do livro. É exatamente por isso que é tão comum ver as pessoas chamando essas passagens iniciais de poesia, parábola ou até mesmo de mito. O que nos leva a uma questão essencial. Gênesis 1 a 11 faz de fato alegações históricas? Será que o compilador lá da antiguidade queria que a gente lesse esses acontecimentos como eventos que rolaram no tempo e no espaço reais? Descobrir essa resposta é crucial, porque é o que vai definir a lente através da qual a gente vai interpretar a mensagem inteira. O que nos leva à nossa parte 2, a conexão Toledo. Em vez de ficar só no campo das suposições, que tal darmos uma olhada no idioma original? Tem uma palavra hebraica que funciona como uma chave brilhante aqui, Toledot. Na maioria das traduções, ela aparece como "este é o registro de" ou "a descendência de". E olha, essa é uma fórmula estrutural super importante. O uso dessa palavra aponta que o autor consultou documentos escritos ou tradições orais muito mais antigas para compilar o seu relato. Pense nisso como uma ponte literária, provando que esse compilador estava, sim, trabalhando com registros recebidos do passado distante para construir a narrativa dele. E na prática, essa ponte literária entrega muita coisa. A primeira vez que a fórmula Toledote dá as caras é lá em Gênesis 2:4. Depois disso, ela aparece mais 4 vezes naqueles capítulos iniciais, introduzindo figuras como Noé, por exemplo. Mas aqui está o pulo do gato. A mesmíssima fórmula ocorre outras 6 vezes no restante do livro, dos capítulos 12 a 50, apresentando os patriarcas, como Terá e Abraão. Como quase ninguém discute que a segunda metade de Gênesis foi escrita para ser uma história patriarcal real, acontecendo no tempo e no espaço, usar a mesmíssima fórmula nos primeiros capítulos mostra uma continuidade literária que não dá para negar. O autor estruturou tudo do mesmo jeito porque a intenção dele era apresentar uma sequência contínua de fatos, unindo aqueles eventos cósmicos iniciais diretamente à história dos patriarcas. Parte 3. Repensando o mito e a realidade. Bom, a gente já viu que o autor tratava esses relatos iniciais como eventos reais. Mas calma lá, tem um detalhe enorme aqui. Só porque os povos antigos viam tudo isso como real, não significa que eles definiam a palavra real do mesmo jeito que a gente define hoje. Isso mostra o abismo gigante que existe entre as nossas visões de mundo. Na nossa cultura moderna, a gente é muito apegado ao empirismo. Quando escutamos a palavra mitologia, a nossa cabeça automaticamente traduz para irreal, falso ou conto de fadas. Mas, para o mundo antigo, a perspectiva era o oposto absoluto. Eles não achavam que a mitologia era uma mentira. Pelo contrário, para eles a mitologia representava a realidade mais importante de todas. Era a realidade profunda, aquela que transcende as coisas que acontecem apenas no plano humano. Então, o ponto crucial para a gente guardar é este. A realidade mais profunda não se limita àquilo que uma testemunha ocular consegue enxergar. Para o pessoal da antiguidade, o maior significado de qualquer evento não estava nos detalhes que a gente poderia, digamos, gravar hoje com a câmera de celular. O verdadeiro significado era encontrado no envolvimento da mão divina, algo que o olho físico simplesmente não capta. Por isso, tentar forçar a nossa divisão moderna, onde história significa verdade e mito significa mentira, é algo completamente inadequado. É sobrecarregar o texto com as nossas regras atuais, e isso definitivamente não faz justiça à literatura deles. Vamos então para a parte 4, o espectro metafísico empírico. Já que a antiguidade processava o conhecimento de um jeito diferente e não tinha essa linha dura separando mito de história, nós precisamos de uma nova ferramenta de análise. Pense nisso como um espectro, uma escala móvel. De um lado, temos o mundo metafísico, ou espiritual.
Do outro, o empírico, que engloba tudo o que a gente pode testar e observar fisicamente. No nosso mundão moderno, só o lado empírico ganha o troféu de real, mas os antigos viam isso de outra forma. Gênesis 1 a 11 lida com eventos cósmicos imensos, logo, o foco é pesadamente metafísico. Claro que tem coisas empíricas ali, mas o peso maior está no mundo espiritual. Já Gênesis 12 a 50 fala sobre a história patriarcal, o que empurra o ponteiro dessa balança um pouco mais para o lado empírico. Mas não se engane, mesmo nas histórias dos patriarcas, o lado metafísico continuava sendo de longe o mais vital para o autor. E aqui a gente precisa quebrar um preconceito matemático que sempre trazemos para o texto. A gente não pode achar que o lado metafísico e o lado empírico precisam somar exatos 100% num gráfico de pizza. Tipo como se um evento fosse 30% empírico e 70% espiritual. Não. Na mente antiga, essas categorias não funcionam separadas assim. Elas se sobrepõem de um jeito inseparável. Os antigos viam a realidade com os dois olhos abertos ao mesmo tempo. Um no físico e outro no espiritual. E, repetindo, o foco deles sempre estava no aspecto metafísico, especialmente em eventos gigantescos como o dilúvio. E chegamos à parte 5, a teologia sobre o empirismo. Se a intenção do narrador era relatar eventos que de fato aconteceram, mas fazendo isso através de uma lente muito mais focada no espiritual, o que isso muda para a gente na prática? Muda que focar toda a nossa energia exclusivamente em defender empiricamente a historicidade desses relatos pode acabar sendo muito reducionista. A gente perde a visão do quadro geral. O próprio texto bíblico não demonstra menor preocupação em provar forensicamente a veracidade de Gênesis 1 a 11. O autor simplesmente parte do pressuposto de que os eventos rolaram e já avança direto para o que realmente importa. Quando a gente fica obcecado demais em provar cada engrenagem física do passado, a gente corre o risco de ignorar totalmente a mensagem profunda que o autor queria passar. O grande foco não é provar o que aconteceu nem verificar se aconteceu. É entender por que aconteceu. E essa citação captura a nossa tese inteira de forma magistral. Acontecimentos não são autoritativos. A interpretação do narrador, sim. O peso e a autoridade da mensagem não estão numa simples lista de fatos empíricos. Se os eventos cósmicos e humanos têm o seu maior significado naquilo que os nossos olhos não veem, então a verdadeira substância, a mensagem divina de fato, repousa totalmente na interpretação teológica que o autor oferece sobre tudo aquilo. É essa interpretação do narrador, muito mais do que a ocorrência do fato em si, que entrega conhecimento e verdade para a gente. Para fechar a nossa análise, a gente precisa mudar a nossa grande pergunta para esta aqui. O que Deus estava fazendo? Se a gente aceitar que o texto assume que os eventos rolaram, mas coloca todo o peso narrativo na realidade metafísica profunda, então não faz o menor sentido ler o começo de Gênesis como se fosse um livro de ciências ou um artigo jornalístico moderno. Em vez disso, ao folhear essas páginas milenares, a pergunta que não deve sair da nossa cabeça não é sobre a mecânica empírica do que aconteceu lá atrás. A pergunta é, no meio de tudo isso, o que Deus estava fazendo? É só fazendo essa pergunta que o verdadeiro significado, a realidade mais profunda do texto original vem à tona. E é exatamente aqui que a nossa análise nos deixa hoje, repensando absolutamente tudo que a gente achava que sabia sobre história, sobre mito e sobre a natureza da própria realidade.